Mãe vende sua filha cega para um milionário, e na primeira noite ele faz algo que a deixa em choque. Cida segurava a bolsa com força, como se aquilo fosse impedir que ela mudasse de ideia. Mas a verdade é que ela já tinha tomado a decisão há muito tempo. O relógio da parede da sala marcava 14h42. Ela estava sentada numa poltrona grande, de couro, esperando o homem que mudaria a vida dela. Ou, pelo menos, era o que ela achava. Quando Augusto entrou na sala, o cheiro de café forte se misturou com o perfume caro que ele usava. Não disse oi, não estendeu a mão, só apontou para a poltrona em frente e sentou. Cida respirou fundo. Estava nervosa, mas não deixava transparecer. Tinha treinado aquilo no espelho várias vezes. Augusto cruzou as pernas, pegou uma pasta preta do lado da cadeira e colocou na mesa. Abriu com calma, como se estivesse mostrando um cardápio de restaurante. Ela olhou rápido os papéis, reconheceu o valor, 500 mil. À vista. Aquilo fez seu coração bater mais rápido. Era muito dinheiro. Dinheiro que ela nunca tinha visto nem em sonho. Ele percebeu a hesitação e falou, seco. Sem devolução. Sem arrependimento. Você sabe o que está fazendo. Cida não respondeu na hora. Ficou olhando a mão dele, que segurava uma caneta dourada. Tinha anéis, um relógio de ouro no pulso e um olhar de quem já tinha visto o pior das pessoas. Quando abriu a boca, a voz saiu baixa, mas firme. Ela não sabe de nada. Acha que é um trabalho. Eu disse que era para cuidar de um senhor de idade, ajudar com as coisas da casa. Augusto assentiu. Já sabia de tudo. Ele tinha investigado a vida de Luna nos mínimos detalhes. Sabia que a menina era cega desde os 15 anos, que nunca saiu de casa sozinha, que a mãe vivia empurrando ela de um canto para o outro feito encomenda. Sabia também que Luna não tinha ninguém além de Cida. Ela puxou a caneta da mão dele e assinou. Não leu o contrato. Não perguntou o que ele faria com a filha. Só quis saber quando o dinheiro cairia na conta. Augusto disse que em menos de 1 hora. E assim que confirmou o depósito, ela levantou, ajeitou a blusa e pegou o celular. Ela tá arrumando as malas agora. Disse que você mandou um carro. Espero que trate ela bem. Ele não respondeu. Só ficou olhando. Na cabeça dele, tudo fazia sentido. Não era a primeira vez que tentava preencher aquele vazio com alguém. Mas Luna era diferente. Ele não sabia explicar por quê. Só sabia que quando viu a foto dela, sentiu alguma coisa estranha. Era bonita, mesmo sem enxergar. Tinha um rosto tranquilo, expressão doce. Mas o que mais chamou a atenção dele foi o jeito como ela tocava piano em um dos vídeos que viu. Cida saiu da casa sem olhar para trás. No fundo, sentia um alívio esquisito, como se tivesse tirado um peso das costas. Já tinha feito coisas parecidas antes, mas nunca por tanto dinheiro. Nem ela mesma sabia explicar por que tinha coragem de fazer aquilo. Só dizia para si mesma que a vida era assim, cada um com sua luta, e ela não podia mais ficar carregando Luna. Enquanto isso, Luna estava no quarto, tentando fechar a mala com uma mão e segurar o celular com a outra. Falava com a prima pelo viva voz, toda animada. Contava que ia começar um novo trabalho, numa casa chique, que o patrão era um cara rico e meio misterioso, mas que ia ser fácil. Tinha aceitado porque a mãe disse que era uma oportunidade boa demais para recusar. E você vai morar lá? Perguntou a prima surpresa. É. Ele ofereceu quarto, comida, salário alto. Só preciso ajudar nas tarefas da casa, fazer companhia para ele. Parece que ele é sozinho. Acho que perdeu alguém, sei lá. Minha mãe que falou. A prima ficou desconfiada, mas não quis estragar o clima. Luna estava feliz, e isso já era raro. Há anos que a menina vivia isolada, presa numa rotina, sem graça, entre remédios, consultas e silêncio. O acidente que tirou a visão dela também tinha levado um pedaço da alegria que ela tinha. Mas naquela manhã, Luna parecia outra pessoa. Falava mais alto, ria com facilidade e até brincou que talvez encontrasse um amor escondido entre os móveis daquela casa nova. Quando o carro chegou, um motorista educado ajudou Luna a entrar. Ela perguntou onde ficava a casa
e ele respondeu só que era longe. Durante o caminho, ela se distraiu com os sons da cidade, as vozes no rádio, o barulho dos pneus na estrada. Estava nervosa, mas também curiosa. Não fazia ideia do que estava por vir. Augusto ficou esperando na porta da mansão. Não estava acostumado a receber ninguém, muito menos alguém como Luna. Quando ela saiu do carro, segurando a bengala branca e sorrindo pro nada, ele engoliu em seco. Não falou nada, só tocou no braço dela e disse: "Bem-vinda." Luna sorriu de volta. Perguntou onde ficava o quarto dela. Ele respondeu, apontando para o corredor à esquerda. Disse que o jantar seria às 8 e que ela podia descansar até lá. E então ficou observando enquanto ela subia as escadas com calma, tateando cada degrau como se estivesse aprendendo. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu direito. Luna desceu do carro sentindo o ar mais gelado do que o normal. O motorista abriu a porta com cuidado e colocou a mochila dela na mão. Ela ouviu os passos de alguém se aproximando, e antes mesmo de perguntar quem era, sentiu uma mão firme encostar no braço dela. "Bem-vinda, Luna!" Era a mesma voz do telefone, grave, pausada, sem esforço para parecer simpática. Ela agradeceu e perguntou onde estava. O homem respondeu que aquele era o novo lar dela, uma casa grande, afastada da cidade, cercada por um jardim enorme e silencioso. Luna tentou sorrir, mas algo no jeito dele a deixava meio tensa. "Posso te mostrar o caminho para o seu quarto?" Ela aceitou. A mão dele voltou a tocar o braço dela, dessa vez com mais leveza. Eles entraram pela porta da frente, e Luna sentiu o ar mudar. Tinha cheiro de madeira velha misturado com algum tipo de produto de limpeza forte. O chão debaixo dos pés era frio e liso, e as paredes pareciam bem afastadas uma da outra, porque os passos faziam eco. "Aqui é bem grande, né?" Ela comentou, tentando puxar conversa. Augusto respondeu só com um sim. Continuaram, andando em silêncio até o final do corredor, onde ele abriu uma porta e disse que aquele era o quarto dela. Luna entrou devagar. Passou a mão pela cama, que estava arrumada, e depois pela cômoda ao lado. Tudo parecia novo. Mesmo sem ver, ela percebia detalhes. O barulho do ventilador de teto, a janela aberta com cortinas leves balançando, o armário, grande que ficava do lado esquerdo da cama. "Tá tudo certo?" Augusto perguntou. "Tá sim, obrigada. O jantar é às 8. Te espero lá embaixo." Ele saiu e fechou a porta. Luna ficou parada por uns segundos, tentando entender o que estava sentindo. Não era medo, mas também não era conforto. Era como se tivesse entrado num lugar onde ninguém falava o que realmente pensava. Tirou os sapatos, colocou a mochila na cadeira e se sentou na cama. O colchão era macio. Ela deitou de lado, pensando na mãe, no que tinha deixado para trás e no que ainda ia descobrir ali. Passou 1 hora. Ela se levantou, pegou a bengala e começou a andar pelo quarto, tateando tudo. Encontrou o banheiro, que também era enorme, com piso antiderrapante e um tapete grosso na frente do vaso. Tinha uma banheira e um chuveiro com barra de apoio. Era como se alguém tivesse preparado tudo para receber alguém como ela. Às 8 em ponto, desceu com calma as escadas. No meio do caminho, ouviu música vindo da sala. Era piano. Uma melodia lenta, bonita, mas com um fundo meio triste. Quando chegou, reconheceu a voz dele de novo. "Gosta de música?" "Gosto. Toco um pouco também." "Eu sei." Ela franziu a testa. "Como assim você sabe?" Augusto desviou do assunto. Disse que tinha preparado uma sopa simples e pão fresco. O jantar estava servido na cozinha, não na sala de jantar. Luna achou aquilo estranho, mas preferiu não perguntar. Sentaram-se à mesa. Ele puxou a cadeira para ela, serviu a sopa e depois se sentou. Durante a refeição, ele perguntou coisas do tipo: qual era a comida preferida dela, se ela gostava de silêncio, se sentia medo no escuro, mesmo sem enxergar. Ela respondeu com naturalidade, mas ficava tentando entender por que ele queria saber essas coisas. Não parecia uma entrevista de trabalho. Parecia
Outra coisa. A sua mãe falou que você se adapta fácil. Ela falou isso? Luna perguntou surpresa. Falou. Disse que você é tranquila, discreta. Ela ficou em silêncio por um tempo. Bebeu o resto da sopa e se levantou. Posso ajudar a limpar? Não precisa. Pode descansar. Naquela noite, deitada na cama, Luna não conseguiu dormir. A mansão era silenciosa demais. Nem som de carro, nem cachorro latindo, nem TV ligada. Parecia que só existiam ela e Augusto ali dentro. E o mais estranho, não tinha funcionário nenhum. Ninguém apareceu para servir, limpar, abrir a porta. Nada. Ela se levantou no meio da madrugada e desceu de novo. Achou a sala de música. A bengala bateu no banco do piano. Sentou. Passou os dedos pelas teclas e começou a tocar de leve. Uma melodia simples, que ela inventava na hora. Estava concentrada, tentando relaxar, quando ouviu passos atrás dela. Você toca bem. Era Augusto outra vez. Ele se aproximou e sentou no sofá, do outro lado da sala. Foi minha avó que me ensinou, ela disse, quando eu ainda enxergava. Você sente falta? Ela pensou um pouco antes de responder. De enxergar? Todo dia. Silêncio. Ele ficou olhando para ela tocar mais um pouco. Luna parou de repente. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você me escolheu? Augusto respirou fundo. Levantou e foi até a janela. Eu queria alguém diferente, que não tivesse medo de ficar em silêncio. Ela não entendeu muito bem, mas decidiu não insistir. Levantou também e disse que ia voltar para o quarto. Quando passou perto dele, sentiu o cheiro do perfume. Era forte, marcante, mas de um jeito triste, como se alguém tivesse tentando esconder alguma dor. Ele encostou a mão no braço dela, mas dessa vez não disse nada. Ela subiu, deitou de novo e ficou encarando o nada. Na cabeça, só uma pergunta martelando. O que exatamente ela estava fazendo ali? Luna ficou rolando na cama por um bom tempo. O quarto era confortável, tinha cheiro de roupa limpa e o colchão parecia novo, mas a cabeça dela não parava. Era como se cada minuto ali deixasse tudo mais estranho. A casa era grande, silenciosa, sem barulhos de mais ninguém além deles dois. Nem passos no corredor, nem vozes vindo de outro cômodo. Parecia uma mansão fantasma. Ela olhou para o teto, mesmo sem ver nada, só por hábito. Se levantou devagar, pegou a bengala que deixava sempre ao lado da cama e andou até a porta. Abriu com cuidado e escutou. Nada. Foi andando pelo corredor, guiando os passos pelo som do chão de madeira rangendo embaixo dos pés. Desceu as escadas. Quando chegou no andar de baixo, ficou parada, escutando de novo. Foi quando ouviu o som do piano. Era a mesma melodia da tarde, mas dessa vez mais leve, como se alguém estivesse testando cada nota com cuidado. Ela seguiu o som até a sala. Parou na entrada. Augusto estava sentado ali, de costas, tocando sozinho. Quando percebeu que não estava mais sozinho, parou. Não sabia que você ainda estava acordada. Não consegui dormir, ela respondeu, dando 2 passos para dentro. Eu também não. Luna caminhou até o sofá e se sentou. Deixou a bengala encostada no braço da poltrona. Passou a mão no tecido e depois cruzou os braços. Você toca bem, ela disse. Eu aprendi sozinho. Nunca tive paciência para aula. Só fui tentando. Gosto da sensação de preencher o silêncio com alguma coisa. É por isso que você me trouxe para cá? Augusto demorou um pouco para responder. Parte disso. Ela ficou em silêncio. A única luz acesa vinha de uma luminária de canto, que deixava a sala meio alaranjada, confortável. Luna encostou a cabeça no encosto do sofá, respirando fundo. Minha mãe falou que você era uma pessoa séria, mas você é diferente do que eu imaginei. Diferente como? Achei que fosse mais direto, mais mandão. Mas parece que você evita até falar demais. Augusto deu uma risadinha curta. Eu aprendi que falar demais costuma estragar as coisas.
Ela virou o rosto para a direção dele, mesmo sem ver. Tinha algo no tom dele que parecia honesto. Ou cansado. Você mora sozinho aqui? Moro. Sempre morou? Faz uns 5 anos. Não tem ninguém? Não. E por que agora resolveu chamar alguém? Augusto se levantou do banco do piano, deu alguns passos e sentou na poltrona em frente a ela. Ficou olhando para Luna, que mantinha a postura tranquila, mas dava para ver que estava prestando atenção em cada movimento, em cada ruído. A solidão começa a pesar quando a gente não tem mais com quem conversar. E não tô falando de conversa de dia a dia. Tô falando de alguém que escuta de verdade. Eu achei que você podia ser essa pessoa. Luna se ajeitou no sofá. Mas você pagou para minha mãe. Isso não é uma amizade, é um negócio. Ele encarou ela por uns segundos, depois falou com calma. Eu não sabia que você era cega quando fechei o acordo. Ela não me contou, só falou que você era boa companhia, discreta, inteligente. Quando eu descobri já tinha feito tudo, e sinceramente eu quase desisti. Mas quando você chegou, alguma coisa me fez querer continuar. E o que você espera? De mim? Nada. Eu não quero forçar nada. Se você quiser ir embora amanhã, eu mesmo levo. Luna ficou quieta. A resposta dele pegou ela de surpresa. Ela não esperava tanta liberdade. A mãe tinha vendido a ideia de que aquele era um emprego certo, contrato fechado, sem espaço para mudança. Mas o próprio homem que fez o acordo estava dizendo que ela podia escolher. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você tá doente? Augusto riu de leve, balançou a cabeça. Não, só tô cansado. Ela continuou olhando na direção da voz dele. Minha mãe nunca me deu escolha. Nunca. Nem quando eu perdi a visão. Ela só decidiu tudo por mim. De repente, saber que posso decidir por mim mesma aqui. É estranho, ele não respondeu. Ficaram em silêncio por uns minutos, ouvindo o barulho do vento batendo nas janelas. Aquele tipo de silêncio que não incomoda, só existe. Quer que eu toque para você? Ela perguntou depois de um tempo. Augusto assentiu, mesmo sabendo que ela não podia ver. Então respondeu com a voz. Quero sim. Luna se levantou, andou até o piano e se sentou no banco. Passou os dedos pelas teclas, sentindo cada uma, como se estivesse reencontrando algo que fazia parte dela. Tocou uma música simples, mas cheia de sentimento. Augusto fechou os olhos, deixou a cabeça tombar um pouco para trás. Era a primeira vez, em muitos anos, que ele sentia paz dentro daquela casa. Depois que terminou, Luna levantou e perguntou: Posso subir? Claro. Seu quarto continua no mesmo lugar. Ela sorriu de leve e pegou a bengala. Subiu devagar, passo por passo, até chegar no quarto. Antes de deitar, passou a mão na mala que ainda nem tinha aberto toda. Sentiu a ponta da blusa da mãe, uma que ela usava sempre. Ficou ali por um tempo segurando o tecido. Fechou os olhos, dormiu sem perceber. No dia seguinte, Luna acordou antes do despertador. O corpo ainda cansado, mas a cabeça a mil. Ela ficou alguns minutos deitada, ouvindo o som da casa. Nada. Nem passos, nem portas, nem vozes. Só o barulhinho do vento batendo contra a janela. Era como se a mansão estivesse dormindo junto com ela. Se levantou, colocou a mão na parede para se guiar e foi até o banheiro. A água da pia estava gelada. Lavou o rosto, amarrou o cabelo num coque simples e trocou de roupa. Desceu devagar. A escada era comprida, mas ela já começava a memorizar os degraus. Quando chegou na cozinha, ouviu o barulho do fogão aceso. Augusto estava lá, sozinho, mexendo, alguma coisa numa panela. O cheiro era bom. Café passado na hora e pão na chapa. Luna sorriu. Você cozinha? De vez em quando. Ele respondeu, sem olhar diretamente para ela. Que horas são? Quase 8. Ela sentou na cadeira da mesa e colocou a bengala encostada no canto. Ele serviu o café,
Colocou o prato com pão na frente dela e se sentou do outro lado. Ficaram em silêncio por alguns minutos, só comendo. A comida simples, mas feita com cuidado. Dormiu bem? Ele perguntou. Dormi, mais do que esperava. Que bom. Ela mastigou mais um pedaço e então soltou. Você disse que queria alguém que escutasse de verdade. Mas eu sinto que é você quem precisa falar. Augusto parou com a xícara no ar. Olhou para frente por um tempo antes de responder. Eu tive alguém. Uma mulher. Se chamava Silvia. A gente se conheceu num evento da empresa, e em pouco tempo ela já estava morando aqui. Era tudo rápido, intenso. Eu achava que tinha encontrado paz depois de muitos anos vivendo sozinho. Luna ouviu em silêncio, com atenção. Mas ela foi embora. Um dia acordou, fez a mala e saiu. Não deixou carta, não mandou mensagem, nada. Só sumiu. E pouco tempo depois, descobri que ela tinha me traído com um sócio da empresa. Um cara em quem eu confiava. E você nunca mais viu ela? Não. Mas também nunca quis. Fiquei com raiva. Mas com o tempo, percebi que o que mais doeu não foi a traição. Foi o silêncio. O vazio que ela deixou aqui dentro. Eu andava por essa casa e sentia o som dela ainda ecoando. As risadas, os passos, o jeito que ela cantava desafinado quando achava que ninguém estava ouvindo. Luna manteve o olhar firme na direção da voz dele. E você acha que eu posso preencher esse espaço? Augusto apertou a mão na xícara. A voz dele ficou mais baixa. Eu achei que podia tentar. Mas você não é ela. E por mais parecido que o vazio pareça, não é o mesmo. Ela ficou em silêncio por um instante, depois falou. Eu não quero ser substituta de ninguém. E eu não quero que você seja. Augusto se levantou, andou até a janela e ficou olhando para fora. As mãos nos bolsos da calça. O sol batia de leve no chão da cozinha e o relógio da parede fazia um tic-tac meio lento. Depois que ela foi embora, eu passei anos fechado aqui, sem ver ninguém, sem falar com ninguém além do necessário. Me afastei da família, larguei os amigos e a empresa ficou nas mãos de outras pessoas. Eu só me escondi. E por que agora ele virou de costas para a janela, encarando Luna? Porque eu sonhei com ela. E no sonho, ela dizia que eu ia morrer assim, sozinho, preso, nesse lugar enorme. Acordei suando frio. E pensei, ou eu faço alguma coisa, ou eu vou apodrecer aqui dentro. Luna se levantou devagar, foi até ele e esticou a mão. Me leva para conhecer o resto da casa? Ele olhou para a mão dela por um momento e depois segurou. Claro. Começaram pelo corredor da direita. Ele descrevia os ambientes enquanto ela passava a mão nas paredes, nos móveis, nas molduras dos quadros. Sala de leitura, biblioteca, escritório, 2 quartos trancados. Um deles chamou a atenção de Luna. Por que tá trancado? Era o quarto dela. Ela não perguntou mais nada. Continuaram andando. Foram até o jardim nos fundos. O chão era de pedras redondas e tinha cheiro de flor fresca. Ela tirou os sapatos e andou descalça por um tempinho, sentindo o chão úmido da grama. Isso aqui é bonito demais. Eu não esperava encontrar um lugar assim. Pouca gente viu. Eu não abro essa parte da casa para quase ninguém, mas abriu para mim. Abri. Ela sorriu de leve. Você tem medo de confiar de novo? Tenho, mas tô tentando. Eles voltaram para dentro. Quando passaram pelo corredor, Luna parou em frente à porta trancada outra vez. Encostou a mão na maçaneta. Um dia você vai abrir? Augusto pensou antes de responder. Um dia, talvez. Ela assentiu com a cabeça, sem insistir. Mais tarde, depois do almoço, Luna subiu para o quarto e se deitou. Mas não conseguia parar de pensar na história. Silvia, o sumiço, o sonho. Aquela casa carregava muita coisa dentro, não era só madeira e cimento. Era um lugar cheio de lembranças que ninguém via, mas que pesavam no ar. E o mais estranho, quanto mais ela conhecia Augusto, mais sentia que ele guardava mais segredos do que dizia.
A sensação era como se ele tivesse mostrado só a pontinha de um iceberg. O resto ainda estava ali, escondido, esperando o momento certo para aparecer. E Luna estava disposta a ficar e descobrir. Naquela tarde, depois de andar pelo jardim e conversar um pouco mais com Augusto, Luna voltou para o quarto dela com a cabeça girando. Fechou a porta, encostou a bengala no canto de sempre, se jogou na cama e ficou ali, quieta, tentando organizar os pensamentos. Aquela história da ex dele mexeu com ela. Não pelo ciúme, nada disso. Era outra coisa. Era como se faltasse um pedaço na conversa. Como se Augusto tivesse pulado umas partes importantes de propósito. Ela pegou o celular. Apertou o botão lateral e o aparelho falou a hora. 3h20 da tarde. Pensou em ligar para a mãe, mas ficou ali parada, encarando o nada por alguns minutos. Não falava com Cida desde que chegou na casa. Nem uma mensagem, nem uma ligação. Era estranho. Cida sempre dava um jeito de controlar tudo, mesmo de longe. Luna pensou que talvez a mãe estivesse dando um tempo. Mas não parecia com ela. Respirou fundo, abriu o aplicativo de chamadas e ligou. Oi, mãe. A voz do outro lado veio seca, apressada. Oi, Luna. Tá tudo certo aí? Tá sim. Queria saber por que você não me ligou. Ué, achei que você estava ocupada. Começando a vida nova, né? Luna apertou os lábios. Aquilo não soava natural. Você sabia que ele morava sozinho? Sabia. E daí? E que não tem nenhum funcionário na casa? Ele me explicou. Disse que prefere assim, que gosta de silêncio. Mas você nunca me falou que ele era assim tão reservado. Nem que eu ia ficar numa casa enorme, longe de tudo. Você disse que era para cuidar de um senhor, que teria gente por perto. A pausa do outro lado foi longa demais. Luna, escuta. Você tá com comida? Tá com roupa limpa? Tem um quarto bom? Então tá ótimo. Aproveita. Você sempre reclama que não tem chance. Agora apareceu uma. Não estraga. Mãe, você não respondeu. Por que você mentiu pra mim? Mentira é uma palavra forte. Eu só não contei tudo. Foi melhor assim. A ligação caiu. Luna ficou olhando pro celular como se pudesse ver a tela. O peito apertado. A mão tremendo um pouco. Aquilo não era só uma omissão. A mãe tinha escondido alguma coisa importante. Ela sabia. Naquela noite, ela não desceu para jantar. Ficou no quarto, ouvindo música com o fone de ouvido e tentando colocar os pensamentos em ordem. Augusto até subiu para perguntar se estava tudo bem. Ela disse que sim, só estava cansada. Ele não insistiu. No dia seguinte, Luna acordou diferente. Mais desconfiada. Resolveu explorar a casa sozinha. Saiu do quarto, andou pelos corredores sem falar com ninguém, com os dedos passando pelas paredes, contando as portas. Chegou de novo na porta trancada, a tal do quarto da ex dele. Ficou ali por uns segundos. Colocou a mão na maçaneta, mas, claro, continuava trancada. Continuou andando até o escritório. A porta estava entreaberta. Entrou devagar. O ambiente tinha cheiro de livro velho, papel e um perfume que ela já estava começando a associar ao Augusto. Caminhou até a escrivaninha e passou a mão por cima. Toalhas de mesa, um porta-retratos, uma caneta de metal. Sentiu uma folha solta de papel embaixo de uma pilha. Puxou devagar, tentou ler com os dedos, mas não era em braille. Levou até o nariz, como se o cheiro pudesse contar alguma coisa. Ouviu passos. Tá procurando alguma coisa? Augusto entrou, devagar, com uma pasta debaixo do braço. Só tava conhecendo. Não sabia que era proibido. Ele deu um sorriso leve. Não é proibido. Só achei que você tivesse dormindo. Não consegui. Muita coisa na cabeça. Ele andou até ela, tirou a folha da mão dela com cuidado. Isso aqui é só papelada antiga. Contas, relatórios. Nada demais. Você sempre viveu assim? Assim como? Escondendo tudo. Augusto não respondeu na hora. Encostou a pasta na mesa e se sentou na poltrona. A gente aprende a se proteger. Nem todo mundo merece saber tudo da gente. E eu mereço?
Ele ficou olhando para ela por um tempo. A expressão fechada, mas não brava. Parecia mais cansado. Você ainda vai embora? Não sei. Tô pensando. Posso fazer alguma coisa? Para você confiar mais em mim? Pode. Começa contando o que foi o acordo com a minha mãe. O silêncio que veio depois disso durou longos segundos. Luna ficou ali, parada, esperando. Augusto passou a mão no rosto, como se estivesse tentando decidir se falava ou não. Eu paguei para ela, um valor alto, mas não para te comprar. Eu queria alguém para estar aqui, para conversar, para quebrar o silêncio. Ela ofereceu você como quem oferece um produto. Disse que você era especial, que não causava problema, que ia aceitar fácil. Mas não contou que você era cega. Luna sentou lentamente na cadeira à frente da mesa. A voz dele soava sincera, mas ainda assim doía. Ela respirou fundo. E mesmo assim você aceitou? Quando eu te vi descendo do carro, eu pensei em cancelar tudo. Devolver o dinheiro. Mas quando você falou comigo pela primeira vez, quando sorriu, eu soube que não dava mais para voltar atrás. Ela se levantou. E minha mãe? O que mais ela te falou? Que você estava cansada da vida que levava. Que queria um recomeço. E que não tinha ninguém no mundo além dela. Luna deu uma risada curta, amarga. Ela falou isso mesmo? Falou. Então ela não te contou que, quando eu tinha 15 anos, ela me deixou sozinha com um homem estranho por uma semana? Disse que era trabalho. Eu voltei para casa toda machucada. E sabe o que ela fez? Me deu um calmante e disse que a vida era assim, que eu precisava me acostumar. Augusto ficou paralisado. Luna se virou. Eu não vim pra cá pra fazer parte do seu vazio. E também não vim pra repetir o que vivi antes. Eu tô aqui porque, pela primeira vez, achei que podia decidir alguma coisa. Saiu do escritório. Subiu as escadas sentindo as pernas tremendo, a cabeça girando. Quando entrou no quarto, trancou a porta por dentro. E chorou pela primeira vez desde que chegou. Foi num sábado de manhã que tudo começou a mudar de novo. Luna estava no jardim, sentada numa cadeira de madeira perto das plantas. O sol batia, leve, e ela ouvia os passarinhos misturados com o barulho das folhas. Estava mais calma, depois de dias tensos com Augusto. Os dois ainda se falavam, mas com mais cuidado. Era como andar num campo cheio de vidro quebrado. Qualquer passo em falso cortava. Ela ouve o som de um carro chegando. Alto, motor potente. Não era o mesmo que costuma deixá-la na fisioterapia. Era outro. O portão abre e fecha rápido. Ela vira o rosto, tentando entender o que está acontecendo. Escuta salto batendo no chão, rápido. O som de uma bolsa pesada, sendo jogada em cima de alguma coisa. E então, uma voz. Augusto! Cadê você? Luna franze a testa. A voz era de mulher, firme, daquele tipo que não pede licença. Ela se levanta, tateia com a bengala e entra pela porta lateral da casa. Ouve os passos da mulher ecoando no corredor. Augusto! Que palhaçada é essa? Augusto aparece do andar de cima, descendo apressado. Luna ouve tudo da entrada da cozinha, sem ser vista. Valéria, o que você tá fazendo aqui? O que eu... Tô fazendo aqui? Eu que devia perguntar isso. Que história é essa de esconder mulher nessa casa? Você surtou? Silêncio. Quem te falou isso? Isso não importa. Eu sei. Me disseram. Uma garota nova morando com você. Cega ainda por cima. Quer que eu finja que tá tudo bem? Que é só coincidência? Eu não sou idiota, Augusto. Luna ficou paralisada ouvindo aquilo. Valéria. O nome ficou gravando na mente dela. Era a ex. A tal que tinha ido embora sem olhar para trás. Que sumiu e deixou Augusto quebrado. Eu não tô te devendo satisfação, Valéria. Isso aqui não é mais sua casa. Você não tem o direito de entrar assim. Ah, eu não? Eu ainda sou sócia da empresa. Não esquece disso. E se você acha que pode meter uma estranha aqui dentro sem ninguém perceber, tá enganado. Augusto respirou fundo,
como se estivesse se segurando para não explodir. Luna não tem nada a ver com você. Então esse é o nome dela? Luna? Bonito. Você tá apaixonado por ela? Para com isso. Só quero entender, Augusto. Depois de tudo que aconteceu, você simplesmente traz uma garota para morar aqui? E não conta nada para ninguém? Luna deu 2 passos para trás. Ela não queria ouvir mais, mas também não conseguia sair dali. Era como estar num lugar onde você sabe que não devia estar, mas precisa ficar para entender o que está acontecendo. Valéria deu uma risada sarcástica. Você sempre teve essa mania de fingir que é forte, mas é só um menino mimado que não sabe lidar com a dor. Vai embora, Valéria, por favor. Não até conhecer sua nova inquilina. Luna ouviu os passos se aproximando. Sentiu o ar mudar. E então, de repente, Valéria apareceu na porta da cozinha. As duas ficaram frente a frente. Luna não via nada, mas sentiu o peso do olhar dela como uma pedra no peito. Então você é a Luna. Sim. Sabe quem eu sou? Imagino. Valéria deu uma volta em torno dela, como se estivesse analisando cada detalhe. Bonita, jovem e cega. Perfeita para ele se sentir no controle de novo. Eu não sou o controle de ninguém. Luna respondeu firme. Augusto apareceu logo atrás. Chega, Valéria. Não tem motivo para você estar aqui. Valéria o ignorou. Ele te contou tudo? Que ele te comprou da sua mãe como quem compra um vaso de enfeite? Luna respirou fundo. Já sabia disso. Já tinha engolido esse veneno uma vez. Contou. E eu continuo aqui porque eu quero. Valéria estreitou os olhos. Claro que quer. Difícil dizer não para uma mansão dessas. Tem muita gente que se vende. Por muito menos. Eu não me vendi. Eu fui vendida. O silêncio foi como um tapa. Valéria não esperava aquela resposta. Augusto também não. Luna se virou com calma e saiu da cozinha, cabeça erguida, passos firmes, como se enxergasse cada detalhe do caminho. Na sala, ela sentou no sofá e respirou fundo. Sabia que aquilo não ia acabar ali. Que Valéria não tinha vindo só fazer cena. Aquilo era só o começo. E o pior, a mulher era esperta, daquelas que sabem onde cutucar. Augusto apareceu alguns minutos depois. Me desculpa, ela não devia ter falado com você daquele jeito. Não é você que tem que pedir desculpas. É ela que tá perdida no tempo. Ela ainda tem parte da empresa, tem acesso. Pode se meter em tudo se quiser. Então ela vai se meter. Já começou. E você sabe disso. Ele sentou no sofá do outro lado. Eu só queria que as coisas fossem diferentes. Então faz diferente. Porque se ela continuar vindo aqui, ou se tiver mais segredo vindo à tona, eu não vou conseguir ficar. Augusto balançou a cabeça devagar. Eu não vou deixar ela atrapalhar isso. Não depende só de você. Ela se levantou e foi pro quarto, sentindo que a casa começava a ficar diferente de novo. O clima, o ar, tudo. Como se o passado tivesse voltado para abrir as portas que deviam continuar fechadas. E Luna sabia muito bem o que era lidar com o passado. O problema é que, dessa vez, não era o dela. 2 dias depois da visita de Valéria, a casa já não era a mesma. Luna sentia isso no ar. Não dava para ver, mas dava para sentir. Augusto andava mais calado, mais fechado, e a mansão, que já era silenciosa, parecia carregada de um jeito estranho, como se tivesse algo escondido atrás de cada porta. Luna acordou com uma notificação no celular. Era um áudio. Número desconhecido. Ela apertou o botão e deixou o aplicativo ler a mensagem. Seu nome não tá nos registros de funcionário e nem nos de prestador de serviço. Quer saber quem você é de verdade para esse homem? Me liga. A voz era da Valéria. Luna segurou o celular por um tempo, tentando entender o que aquela mulher queria com aquilo. Já tinha falado tudo o que queria no dia em que apareceu. Mas agora estava voltando por outro caminho, mais sutil, mais venenoso. Ela não ligou de volta, mas ficou com aquilo na cabeça o dia todo. Depois do almoço, ela desceu até a sala de música.
Sentou no banco do piano e ficou passando os dedos pelas teclas, sem tocar nada. Augusto entrou devagar e ficou em pé na porta. Você tá bem? Ele perguntou. Tô. Só pensando. A Valéria mandou mensagem? Mandou. Silêncio. E você respondeu? Não. Mais silêncio. Luna virou o rosto na direção dele. Tem mais alguma coisa que eu devia saber? Augusto hesitou. Caminhou até o sofá, sentou e apoiou os cotovelos nos joelhos. Tem, mas não sei se você quer ouvir agora. Quero. Ela conseguiu o contrato. Luna franziu a testa. Como assim? O contrato que eu assinei com a sua mãe. O acordo. Ela conseguiu uma cópia. E ela tá ameaçando divulgar. Luna se levantou, sentindo a barriga embrulhar. Ela vai fazer isso? Vai. Se eu não te mandar embora. Luna começou a andar pelo ambiente nervosa. Ela quer me tirar daqui? Quer. E não é só por ciúme. É porque se isso vaza, a imagem dela também cai. Ela também tem o nome envolvido nas empresas. Uma coisa dessas vira escândalo. Você acha que ela é capaz? Eu conheço a Valéria. E ela não fala. A tua Luna ficou em silêncio, tentando respirar. Pensou em tudo o que tinha vivido até ali. Cada conversa, cada silêncio estranho, cada parte que parecia faltar na história. E então, como se algo estalasse dentro da cabeça dela, ela falou: Eu preciso ver esse contrato. Luna, eu preciso. Eu quero saber exatamente o que estava escrito. O que minha mãe assinou. O que você assinou. Sem filtro. Sem versão resumida. Augusto hesitou de novo, mas concordou. Saiu da sala e voltou minutos depois com uma pasta fina. Entregou nas mãos dela. Ela não podia ler, mas passou os dedos pelas folhas, sentindo o papel liso, pesado. Sabia que aquilo era sério. Pode ler para mim? Ele respirou fundo, abriu o documento e começou. Era frio. Frio demais. Como se ela fosse um objeto sendo alugado. Termos como residência permanente, responsabilidade total, transferência financeira, sem contato com terceiros. Luna fechou os olhos, apertou os punhos. Chega. Augusto parou. Ela entregou a pasta de volta com as mãos tremendo. Então é isso. Ela me vendeu. Com tudo. Até meu silêncio estava incluído nesse papel. Eu não pensei que... Não fala isso. Você pensou sim. Só não achou que ia me afetar tanto. Ela foi pro quarto e bateu a porta. Deitou na cama e ficou encarando o teto, sentindo o corpo pesar. A raiva dela não era só de Augusto. Era da mãe. De tudo. De como a vida dela sempre foi decidida por outros. Sempre por trás das cortinas. 2 horas depois, ela desceu. Encontrou Augusto sentado no escritório com a cabeça baixa. Se ela divulgar, você perde tudo? Ele balançou a cabeça devagar. Não tudo, mas muito. E eu? Você vira alvo. Ela assentiu. Ficou ali em pé por um momento. Me leva até ela. O quê? Me leva até a Valéria. Eu quero falar com ela. Luna, não sei se isso é uma boa ideia. Eu não tô pedindo. Augusto respirou fundo. Pegou a chave do carro e levantou. A viagem foi em silêncio. Luna apertava os dedos no banco, sentindo o estômago embrulhado. Quando chegaram no prédio, Valéria já estava esperando na portaria. Sorriso forçado no rosto, braços cruzados. Que honra receber vocês. Quero falar sozinha com ela, Luna disse. Valéria arqueou a sobrancelha. Tá bom, entra. As duas subiram no elevador. Quando chegaram no apartamento, Luna se sentou no sofá, tirou os óculos escuros e apontou o rosto direto na direção da voz da mulher. Pode falar. Por que você tá fazendo isso? Valéria se serviu de um copo d'água, bebeu e depois respondeu. Calma. Porque eu conheço o Augusto. E eu sei o que ele faz quando tá carente. Ele usa as pessoas. E você, com esse jeito doce, esse ar frágil, é o tipo perfeito pra ele fingir que é bom. E se eu disser que não sou usada por ninguém? Então tá sendo burra.
Luna apertou os punhos. Eu não sou burra. E não sou fraca. E se você acha que jogar esse contrato na mídia vai acabar comigo, você tá enganada. Quem vai sair queimada é a minha mãe. E depois, você. Porque você sabia. E usou. Valéria ficou em silêncio. Por um segundo, pareceu surpresa com a resposta. Você é mais esperta do que parece. Eu sempre fui. Só nunca me deram espaço para mostrar. Luna se levantou. Agora escuta. Você pode fazer o que quiser. Pode vazar, pode ameaçar, pode tentar me tirar de lá. Mas eu não vou sair. Porque pela primeira vez, eu tô num lugar onde escolhi estar. E ninguém mais vai decidir minha vida por mim. Saiu do apartamento com o peito explodindo. Quando entrou no carro, Augusto olhou para ela, esperando. Ela não vai vazar nada, Luna disse. Como você sabe? Porque eu falei com ela do jeito que ninguém nunca falou. Augusto assentiu. Deu partida no carro e os dois seguiram em silêncio. Mas no fundo os dois sabiam. Ainda não tinha acabado. Quando chegaram na mansão, já passava das 7 da noite. O céu estava escuro e o vento soprava mais forte do que o normal. Luna saiu do carro sozinha. Augusto tentou oferecer o braço, mas ela não quis. Andou firme até a porta, subiu as escadas devagar e entrou no quarto sem dizer uma palavra. Augusto ficou parado na sala, olhando pro nada. Sentado no sofá, de camisa aberta no pescoço, parecia outro homem. Aquilo estava mexendo com ele de um jeito que ele não conseguia mais controlar. A imagem que ele sempre tentou manter, firme, calado, seguro, começava a desmoronar. Ele sabia. E ela sabia também. Meia hora depois, Luna desceu. Não disse boa noite, nem perguntou se ele queria conversar. Simplesmente entrou na sala e ficou em pé na frente dele. Sem medo, sem filtro, e com o rosto mais sério do que nunca. Agora você vai me ouvir. Augusto levantou o olhar, meio surpreso, mas não tentou interromper. Eu fiquei quieta tempo demais, aceitando, engolindo, fingindo que estava tudo bem. Mas não tá. Nunca esteve. Nem quando minha mãe me entregou para você, nem quando você aceitou, nem quando ficou me olhando como se eu fosse uma solução mágica para os seus problemas. Luna, cala a boca. Agora é minha vez. Ele engoliu seco. Você quer saber? Porque eu consigo lidar com essa situação? Porque eu não surto, não choro na sua frente, não desabo? Porque eu já passei pelo pior, Augusto. E ninguém viu. Ninguém se importou. Ela começou a andar pela sala, nervosa. O corpo tenso, os punhos fechados. Eu tinha 15 anos. Minha mãe disse que arrumou um trabalho para mim, para ajudar em casa. Disse que era para cuidar da casa de um homem mais velho. Eu fui. Porque eu sempre fui obediente. Sempre tentei ser útil. E sabe o que aconteceu? Augusto balançou a cabeça, mas não disse nada. Os olhos marejando. O homem me trancou no quarto. Todos os dias. Me dava comida e me deixava sozinha o dia inteiro. À noite ele aparecia. E fazia o que queria. Eu gritava, chorava, rezava. Mas ninguém vinha. Ninguém me ouvia. Nem minha mãe, que sabia. Que sabia e deixou. As palavras saíam pesadas, doloridas, mas firmes. Um dia eu consegui fugir. Saí correndo pela rua, tropeçando, desesperada. Um carro quase me atropelou. Caí no chão, bati a cabeça. Acordei no hospital dias depois, cega. Para sempre. Augusto levantou devagar, os olhos cheios d'água. Luna. Não tem, desculpa. Você pode me tratar bem, me dar comida boa, me oferecer música e silêncio. Mas nada disso muda o que aconteceu. Você me comprou. Você aceitou o jogo sujo da minha mãe. Você não me deu escolha. Ele andou até ela, mas parou a 1 metro de distância. Eu não sabia disso. Juro por Deus, Luna, se eu soubesse... Você não quis saber. Você só quis preencher seu vazio. Assim como minha mãe sempre quis se livrar do dela. Ela respirou fundo.
as mãos tremendo. Mas sabe o que é mais triste? Eu ainda tô aqui, porque mesmo com tudo isso, esse lugar ainda é menos cruel do que tudo o que eu já vivi. E isso me destrói por dentro. Augusto desabou no sofá, colocou as mãos no rosto e chorou. De verdade, como uma criança perdida. Chorou alto, sem vergonha, como se o mundo tivesse finalmente desabado em cima dele. Luna ficou em pé, ouvindo tudo. Eu não preciso que você sinta pena. Só quero que você entenda. Eu não sou sua cura. Eu não sou o castigo da sua ex. Eu não sou um projeto para você consertar. Augusto balançava a cabeça, sem conseguir responder. O rosto molhado, o peito subindo e descendo. Eu sou alguém que sobreviveu, e eu quero viver, mas do meu jeito, pela primeira vez. Ela se virou e subiu pro quarto, passo por passo, não correndo, não fugindo, só indo embora daquele momento como quem fecha uma porta dentro do peito. Augusto ficou ali, sozinho, em silêncio. Aquela noite ninguém dormiu, e o que tinha entre eles nunca mais seria o mesmo. Na manhã seguinte, a casa ainda parecia abalada. Augusto passou a madrugada no sofá. Nem tentou subir. Não queria forçar presença, nem invadir o espaço dela. A cabeça dele estava cheia de imagens, frases, sensações. A forma como Luna falou, a dor na voz dela, o jeito que ela segurou o choro até o fim. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que ele já viveu. Luna também não dormiu. Ficou sentada na beira da cama, ouvindo os sons da noite virando dia. Por um momento, pensou em arrumar a mala e ir embora. Mas algo dentro dela dizia que ela ainda não tinha terminado ali. Não era só sobre ele. Tinha coisa guardada há anos que agora queria sair, de verdade, sem medo. Quando o relógio marcou 11 e pouco da manhã, Luna desceu. Augusto estava na sala, com a mesma roupa de ontem, mais pálido, mais quieto do que nunca. Ela entrou devagar, sentou no sofá à frente dele. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada, até que ela começou. Eu nunca falei tudo pra ninguém, nem pra psicólogo, nem pra prima, nem pro padre que minha mãe me obrigava a confessar quando eu era criança. Augusto levantou os olhos pra ela, atento, respeitoso, mas sem interromper. Eu fui uma criança quieta, daquelas que obedece, que não grita, que não quebra copo, tudo pra agradar. Porque desde muito cedo, eu percebi que minha mãe só me olhava quando eu dava trabalho. E quando eu dava trabalho, ela batia. Augusto apertou as mãos uma na outra com força, mas continuou calado. O pai que eu conhecia morreu quando eu tinha 7. Ou foi isso que ela me disse. Um dia ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Ela chorou um pouco. Disse que ele tinha ido embora do mundo e que agora era só nós duas. E aí, começou a usar isso como desculpa para tudo. Ela encostou as mãos nos joelhos, falando sem pressa. Quando a luz cortava porque ela não pagou, era culpa minha. Quando ela não conseguia emprego, era porque eu atrapalhava. Quando ela trazia homens para casa, eu tinha que fingir que não existia. Ficar no quarto, trancar a porta, não respirar alto. Luna, calma. Eu preciso falar. Preciso ouvir. Minha voz dizendo isso em voz alta. Preciso escutar e saber que aconteceu mesmo. Porque durante anos eu achei que era coisa da minha cabeça. Augusto assentiu, mesmo em silêncio. Eu me lembro de um dia em que eu estava com febre. Devia ter uns 12 anos. Pedi ajuda. Ela mandou eu tomar banho frio e parar de drama. Fiquei deitada o dia todo tremendo, sem comer. Quase desmaiei. Quando ela chegou do mercado e viu que eu não tinha feito o arroz, me bateu com a sandália. Eu sangrei. No rosto. Os olhos de Augusto ficaram vermelhos, mas ele segurou. E aí veio aquele trabalho. O tal favor que ela disse que era para ajudar nas contas. Eu fui com medo, mas fui. O resto você já sabe. Ela parou por um momento. A respiração pesada, os dedos entrelaçados. Depois que perdi a visão, eu virei um peso oficial.
Ela parou de me bater, mas passou a me ignorar. Eu comia o que dava, ficava o dia inteiro sentada. Só saía para ir na igreja ou em consulta quando ela lembrava. E ainda dizia que fazia muito por mim, que eu devia agradecer. Augusto abaixou a cabeça, como se tivesse vergonha de tudo. Você tem noção do que é crescer sem ser vista? Mesmo antes de ficar cega, eu já não era enxergada. Já não era ouvida. Ela suspirou fundo. Quando você me recebeu aqui, eu achei que estava entrando numa coisa nova. Que mesmo com todo o erro do começo, ainda dava para tentar. Mas quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que o que me machucou de verdade não foi o contrato. Foi a repetição. A sensação de estar de novo num lugar onde minha história não importa. Só o que os outros precisam de mim. Eu nunca quis isso. Ele disse com a voz baixa. Eu sei. Mas o que a gente quer nem sempre é o que a gente faz. Augusto levantou, andou até a janela e ficou de costas. A Valéria também teve uma infância difícil. Não igual à sua, mas difícil. Eu achei que podia salvar ela. Que com carinho, com segurança ela ia querer ficar. Mas ela era cheia de dor e jogava essa dor em cima de mim. Eu aceitava achando que era amor. E você aceitou de novo. Só que com outra mulher. Ele se virou. Dessa vez, os olhos estavam cheios. Luna, eu tô tentando, eu juro. Mas tem coisa em mim que eu não entendo, que eu não sei consertar. Eu também. Mas a diferença é que eu não espero que ninguém faça isso por mim. Eles ficaram se olhando por um tempo. O que você quer agora? Ele perguntou. Ela pensou antes de responder. Eu quero ficar, mas não como alguém que te pertence. Eu fico como quem escolhe, como quem tem voz, e eu escuto. Então vamos ver. Ela se levantou, andou até a porta e parou antes de sair. E tem mais uma coisa que eu nunca contei. Ele a olhou com atenção. Uma vez, minha mãe me disse que meu pai tinha morrido. Mas eu descobri por acaso numa conversa dela com uma vizinha que isso era mentira. Que ele foi embora. Porque ela não deixava ele se aproximar de mim e que ela ameaçou sumir comigo se ele tentasse voltar. Augusto arregalou os olhos. Você acha que ele ainda tá vivo? Eu não sei. Mas às vezes eu sonho com uma voz que eu não reconheço. E nesses sonhos, essa voz sempre me chama de filha. Ela saiu. E naquele instante, Augusto percebeu que aquela história estava só começando. Naquela manhã, Luna acordou diferente. Não sabia dizer se era alívio ou só um pouco de paz depois de ter colocado tudo para fora, mas sentia o corpo mais leve, como se tivesse tirado um peso que carregava desde a adolescência. Abriu os olhos, mesmo sem enxergar, e ficou ali deitada, sentindo a respiração calma. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia tão pequena. Do lado de fora do quarto, a mansão ainda estava silenciosa, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora tinha outra energia no ar. Menos tensão. Um tipo de respeito, talvez. Aquele espaço, aos poucos, parecia começar a ouvir a presença dela. Quando desceu, Augusto estava na cozinha. Camisa simples, cabelo bagunçado, mas de um jeito mais humano. Ele não disfarçava mais tanto. Tava ali, inteiro. Quebrado, talvez, mas mais real. Ela entrou devagar, como sempre, mas dessa vez sem medo. Sentou na cadeira e ouviu o barulho da chaleira no fogão. Bom dia, ele disse. Bom dia, ele serviu o café e colocou um pão torrado no prato dela. Luna agradeceu com um sorriso pequeno, mas sincero. Comeram em silêncio. Mas não era um silêncio pesado. Era confortável, como se estivessem se acostumando um com o outro de verdade agora. Eu pensei em uma coisa ontem. Augusto falou do nada. O quê? Ele puxou uma cadeira e sentou de frente para ela. Eu queria te propor uma coisa. Mas não tem nada a ver com aquele contrato. Nada que te prenda ou te obrigue. É só uma ideia. Se você quiser, claro. Luna levantou a cabeça, interessada. Tô ouvindo. Eu queria te dar essa casa. Ela arregalou os olhos, surpresa. Como assim?
Não agora. Mas quero colocar no seu nome. Dividir com você. Essa casa nunca foi um lar de verdade para mim. Sempre foi só um esconderijo. Mas desde que você chegou, ela tá mudando. Tá ganhando vida, cor, música. E eu não quero mais carregar tudo sozinho. Ah, você quer doar a casa para mim? Quero transformar esse lugar num projeto. Um espaço para mulheres como você, que passaram por coisas pesadas, que foram silenciadas, ignoradas. Você poderia comandar tudo. Eu fico de longe, ajudo no que precisar. Mas a ideia é sua. A escolha é sua. Luna ficou em silêncio por um tempo. Pegou a xícara de café, levou até os lábios, mas nem bebeu. Só ficou pensando. Você tá falando sério? Tô. E por que tá fazendo isso? Porque é a primeira vez que eu sinto que tô fazendo algo certo. Sem interesse, sem culpa, sem esconderijo. E porque você me mudou, Luna. Não como um milagre, mas como uma presença de verdade. Ela respirou fundo. Eu nunca pensei que alguém fosse me dar algo assim. Toda a minha vida foi sobreviver. Correr atrás do mínimo. E agora você quer me dar uma casa, um projeto, um nome. Você já tem um nome. Eu só tô reconhecendo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas bonito. E se eu topar? A gente começa do zero, com outro tipo de papel. Um documento que te dá controle, autonomia, sem venda, sem compra, só um acordo limpo. Luna apoiou os braços na mesa. Eu topo, mas com uma condição. Qual? Eu quero procurar meu pai. Augusto ficou em silêncio por um instante. Depois assentiu, firme. Eu te ajudo, do jeito que você quiser. Mas eu não quero só ajuda de advogado. Eu quero que você venha comigo. Se eu encontrar ele, eu quero você lá. Não como protetor, como alguém que viu a minha dor e ficou. Eu vou. Ela se levantou, foi até ele e tocou no braço dele com cuidado. Obrigada por estar tentando. Ele segurou a mão dela. Obrigado por não ter desistido de mim. Naquela tarde, Augusto saiu. Foi até o cartório. Ligou para o advogado. Começou o processo. Ligou também para uma amiga antiga que trabalhava em um centro de apoio para mulheres vítimas de violência. Explicou a ideia. Ela topou ajudar com tudo. Luna ficou na casa, pensando no que aquilo tudo significava. Por muito tempo ela acreditou que não tinha valor. Que era só mais uma que o mundo esqueceu. Agora ela era parte de uma coisa maior. Não por caridade, mas por escolha. Quando Augusto voltou, ela estava no jardim, descalça na grama. O advogado vai vir aqui amanhã, ele disse. Tá bom. E o nome do projeto? Já pensei. Qual? Projeto Aurora. Porque depois da noite mais escura, sempre vem alguma luz. Augusto sorriu. É perfeito. Os dois ficaram ali em silêncio, olhando o céu mudando de cor. E pela primeira vez, o silêncio não parecia cheio de buracos. Era um silêncio cheio de significado. O carro parou em frente à casa simples onde Luna cresceu. As paredes estavam da mesma cor, meio descascadas. O portão de ferro fazia aquele barulho velho quando o vento batia. Nada tinha mudado. Nem o cheiro da rua, nem o som do cachorro da vizinha, nem o barulho do ônibus passando ali perto. Mas Luna, ela não era mais a mesma. Augusto ficou no volante, com as mãos no volante, quieto. Quer que eu vá com você? Não. Ela respondeu firme. Essa conversa é só minha. Ela abriu a porta do carro, pegou a bengala e desceu. O coração batia forte, mas o passo era firme. A cada passada, lembranças voltavam com força. O dia em que caiu no chão da cozinha com febre, o dia em que trancaram ela no quarto, o dia em que a mãe a entregou pela primeira vez. Subiu os 3 degraus da entrada, respirou fundo e bateu na porta. Uns segundos depois, a voz conhecida soou lá de dentro. Já vai. Cida abriu a porta com um pano na mão,
secando os dedos. Quando viu Luna ali, congelou por 2 segundos. Depois, forçou um sorriso sem graça. Ué, filha, não avisou que vinha. Eu não vim para avisar. Vim para falar. Cida abriu espaço. Luna entrou. O ambiente estava igual. A mesa de plástico, no canto, o sofá manchado, a TV sempre no volume alto mesmo desligada. Um cheiro forte de café velho misturado com fritura grudado no ar. Era como entrar num lugar que o tempo ignorou. Senta aí, Cida disse apontando o sofá. Luna não sentou. Ficou de pé no meio da sala. Eu não vim tomar café. Eu vim entender uma coisa. Cida cruzou os braços. Lá vem. Por quê? Luna perguntou. Por que você fez aquilo comigo? Por que você me vendeu como se eu fosse uma coisa? Não só agora. Desde sempre. Cida revirou os olhos. Ai, Luna, para com isso. Que drama. Eu fiz o que qualquer mãe faria para sobreviver. Não, mãe, não fez. Porque mãe nenhuma faz o que você fez. Você me colocou na mão de um homem que me machucou. Me ignorou quando eu fiquei doente. Me tratou como lixo quando eu perdi a visão. E agora, me vendeu de novo. Você tá aí toda arrumada, morando numa casa melhor do que essa com um homem que te trata bem e vem me julgar? Não é sobre conforto, é sobre dignidade. Eu cresci achando que minha vida não valia nada, que minha dor era frescura, que meu corpo era moeda de troca. Isso foi você que me ensinou. Eu te dei teto, comida, escola, e me tirou tudo o que não se vê. A segurança, o amor, a escolha, tudo que importa de verdade. Cida apertou os lábios. Não olhava diretamente para a filha. Parecia desconfortável, mas tentava manter a pose. Eu fiz o que sabia. Nunca tive ninguém para me ensinar a ser melhor. Então, por que teve filha? O silêncio caiu pesado. Porque eu achei que ia me prender aquele homem, seu pai. Mas ele foi embora. Não, você mandou ele embora. Eu descobri. A senhora disse. Para ele sumir, se não sumia comigo. Você tirou a única chance que eu podia ter tido de alguém do meu lado. Cida ficou vermelha, virou de costas e foi para a cozinha. Luna seguiu. Por que você fez isso? Porque ele era fraco, um sonhador. Ia acabar te estragando mais do que eu. Ou ia me amar de um jeito que você nunca soube. Cida pegou a xícara, bebeu café e nem olhou para a filha. Você acha que sabe tudo, mas você não viveu o que eu vivi. E você acha que isso justifica o que você fez comigo? Justifica eu ter feito o que era necessário. Você era cega, inútil. Ninguém ia querer te dar um emprego de verdade. O que o Augusto ofereceu era mais do que você ia conseguir na vida. Luna segurou a bengala com força, como se fosse o único apoio naquele momento. Eu sou cega, mas nunca fui cega o suficiente para não ver quem você é. E agora, pela primeira vez, eu tô enxergando com clareza. Você não me criou. Você me usou. Você devia me agradecer. E você devia me pedir perdão. Cida ficou em silêncio. Luna respirou fundo. Eu não vim aqui para brigar. Vim para te dizer que a partir de hoje, você não tem mais acesso à minha vida. Nem ao meu dinheiro, nem às minhas decisões, nem ao meu tempo. Vai cortar os laços comigo? Você cortou primeiro. Eu só tô aceitando. Ela virou e começou a sair. Cida correu atrás. Luna, espera. Não. Já esperei demais. Na porta, Luna parou um instante. Eu tô abrindo um projeto com o nome de Aurora. Vai ajudar mulheres que passaram o que eu passei. Algumas vão ter histórias piores, outras parecidas. Mas todas vão encontrar lá o que eu nunca tive aqui: acolhimento. Você quer me jogar na cara que virou gente? Não. Eu só quero mostrar que eu nunca precisei de você para isso. Ela desceu os degraus devagar. Lá embaixo, Augusto já esperava no carro. Cida ficou parada na porta, vendo a filha ir embora com o rosto erguido. Quando Luna entrou no carro, Augusto ligou o motor e não disse nada. Só olhou para ela. Pronta? Pela primeira vez. Tô. E eles foram embora,
Valéria não gostava de perder. Nem quando era pequena, muito menos agora. Ela cresceu ouvindo que precisava ser mais esperta que todo mundo, que se quisesse alguma coisa, tinha que pegar antes que alguém pegasse. E foi isso que ela fez a vida toda. Pegava, tomava, escondia, fingia. Sabia como manipular, como sorrir falso, como mentir sem piscar. E agora, mais uma vez, alguém tinha tomado dela aquilo que ela achava que ainda era dela. Augusto. Ele podia até dizer que tinha seguido em frente, que ela era passado. Mas ela sabia que, no fundo, ele ainda era afetado por tudo que viveram. O problema é que ele não queria mais obedecer. Não queria mais voltar. E isso doía. Ainda mais agora, com aquela menina morando na casa onde ela viveu por anos. Valéria passava as manhãs ligando para contatos antigos, fuçando arquivos, mandando mensagens cifradas. Ela queria saber mais sobre Luna. Já tinha o contrato em mãos, mas sentia que ainda podia cavar mais fundo. Queria algo que fizesse Augusto cair de joelhos, que expusesse não só ele, mas aquela garota também. Foi numa ligação rápida com um cara que devia uns favores a ela que Valéria teve a ideia. Você tem coragem de sujar um pouco as mãos? Do outro lado da linha, uma risada curta. Isso depende de quanto você quer limpar a sua. No dia seguinte, um rapaz de boné e mochila apareceu na frente da mansão. Tocou o interfone. Se apresentou como entregador. Augusto não estava. Luna atendeu. Senhora Luna? Tenho uma entrega para você. Preciso que assine aqui. Pode deixar aí. Não preciso assinar. Mas é protocolo. É coisa de valor. Ela, desconfiada, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois desceu com a bengala na mão. Quando chegou na entrada, ele estendeu uma prancheta. Ela tateou com a ponta dos dedos, assinou como aprendeu a fazer desde que perdeu a visão. Obrigada, ele sorriu de canto. Saiu andando. Dentro do pacote, uma caixa preta, selada. Luna deixou em cima da mesa da sala e subiu. Nem imaginava o que estava ali dentro. Horas depois, Augusto chegou. Encontrou a caixa. Abriu por curiosidade. Dentro, um envelope com várias fotos impressas. Algumas antigas, de Luna na rua, outras novas, feitas com zoom, mostrando ela na frente. De ONGs, em pontos de ônibus, numa clínica de reabilitação. Junto das fotos, uma folha com texto em letras grandes. Cega? Só se for no papel. Sua garota especial anda sozinha por aí. Quantas mentiras mais vocês estão escondendo? Augusto arregalou os olhos. Sentiu o corpo gelar. Que porra é essa? Pegou o celular, ligou para Valéria. Ela atendeu de primeira com a voz doce demais para ser natural. Gostou do presente? Isso foi você? Foi um aviso. Imagina se essas fotos vazam. A imprensa ia adorar. O empresário caridoso que resgata uma moça cega e descobre que ela não é tão dependente assim. Aí começa a dúvida. Será que ela enganou ele? Será que ela armou com a mãe? Você tá doente. Tô realista, eu te avisei. Tira ela de lá. Nunca. Então prepara para lidar com o caos. Ela desligou. Augusto ficou parado por alguns segundos. Depois correu até o escritório, guardou as fotos, trancou a pasta. Subiu até o quarto de Luna, bateu na porta. Luna, posso entrar? Pode. Ela estava sentada na beira da cama, com o rádio ligado baixinho. Virou o rosto na direção da voz dele. A Valéria mandou coisa aqui. O quê? Fotos suas, na rua, indo pra clínica, com a bengala. Disseram que você não é cega. Luna soltou um riso curto, quase triste. Então ela tá tentando me destruir por outro caminho. E ela pode. Se ela espalha isso, você vira manchete. Influenciadora cega que não é cega. Mulher misteriosa de empresário. Gente vai inventar 1000 histórias. Eu não tenho nada a esconder. Mas o mundo não quer verdade. Quer escândalo. Luna ficou quieta por um tempo. Depois se levantou. Me leva até a sala. Augusto a guiou até lá. Ela sentou, pediu para ele descrever as fotos, um por uma. Ele fez. Quando terminou, ela disse:
Sabe o que mais me assusta? Não é ela saber onde eu estive. É ela achar que isso me derruba. Eu tenho mais vergonha do que eu passei quieta do que eu faço agora com liberdade. Eu não quero te ver nessa situação. E eu não quero mais me esconder. A gente vai enfrentar isso. Como? Ela virou o rosto para ele. A gente vai contar tudo antes dela. Augusto arregalou os olhos. Luna, ou é a verdade contada por mim, ou é a mentira, espalhada por ela. Eu já fui silenciada demais para deixar mais uma mulher me calar. Ele ficou em pé, andando de um lado pro outro. Se a gente for pra mídia, não é sobre fama. É sobre não ter vergonha de quem eu sou. E a sua mãe? Ela que lide com a parte dela. Augusto parou na frente dela. Encarou o rosto firme, mesmo sem olhar nos olhos. Você tem certeza disso? Mais do que nunca. Naquela noite, Luna escreveu um texto. Sozinha. No próprio celular. Falando sobre o que viveu, o que superou e como a cegueira não definia ela. Nem a dor, nem o trauma, nem os erros dos outros. O texto era forte, mas simples, verdadeiro. Ela leu em voz alta para Augusto antes de postar. Ele chorou ouvindo. E do outro lado da cidade, Valéria pegou o celular, viu a postagem viralizando e jogou o copo de vinho na parede. Porque pela primeira vez, não foi ela quem controlou a narrativa. Na manhã seguinte, Luna acordou com o celular apitando sem parar. Mensagens, notificações, gente que ela nunca tinha visto na vida, mandando elogio, apoio, curiosidade. Outras pessoas mandando dúvida, comentário torto, perguntas invasivas. Gente dizendo que ela era corajosa, outros chamando de mentirosa. O texto que ela postou na noite anterior tinha viralizado. Ela escutava tudo com o leitor de tela, mas chegou num ponto que parou. A cabeça começou a doer. O estômago apertou. Uma ansiedade que crescia devagar, como se tivesse algo empurrando o peito dela por dentro. Não era vergonha, era o peso. O peso de se mostrar, de estar ali, exposta, sem máscara. Pela primeira vez sendo vista, de verdade, e mesmo assim, ainda sendo julgada. Augusto percebeu que ela estava estranha no café da manhã. Ela mal encostou na comida. Respondeu tudo com "tô bem" ou "tô cansada". Não sorriu. Não tocou piano. Não falou do projeto. Ficou o dia inteiro quieta no quarto, deitada com os fones no ouvido, como se quisesse desligar do mundo. À noite, enquanto ele jantava sozinho na cozinha, Luna se levantou, pegou a mochila velha no fundo do armário, colocou umas roupas, documentos, o celular carregado. Parou 1 minuto com a mão na alça da mochila, pensando se devia mesmo. Mas não pensou muito. Desceu devagar, usando só a memória dos passos. Não quis chamar motorista, nem Augusto. Pegou o celular, chamou um carro de aplicativo com o comando de voz. O motorista chegou em menos de 10 minutos. Ela saiu pela porta dos fundos, como quem não quer ser vista. O carro esperava com o farol aceso. O motorista olhou para ela e perguntou: "Senhora Luna?" "Sou eu." Entrou, fechou a porta. Disse só: "Centro da cidade, próximo ao terminal, velho." O motorista não perguntou mais nada. Seguiu. Na mansão, Augusto subiu por volta das 10 da noite. Bateu na porta do quarto dela, esperando ouvir um "pode entrar", como sempre. Mais nada. Bateu de novo. Silêncio. Abriu devagar. O quarto estava escuro, vazio. A cama feita. A bengala dela não estava no canto. A mochila também não. Correu até o armário. Algumas roupas ainda estavam lá, mas outras não. Desceu correndo. Procurou na sala, na cozinha, no jardim. Nada. O coração disparado, o desespero subindo. Pegou o celular, ligou. Chamou, chamou, até cair na caixa postal. Ligou de novo. Nada. Augusto andava pela sala como um leão preso, puxando, o cabelo suando frio. Ele já sabia. Ela tinha ido embora, sem aviso, sem bilhete, sem explicação.
Enquanto isso, no banco de trás do carro, Luna ouvia música no fone. Tentava se concentrar na melodia, mas o pensamento ia longe. Não sabia exatamente onde ia dormir. Só sabia que precisava sair. Respirar sem o peso de ser um símbolo. Um nome rodando na internet. Ela queria voltar a ser só ela. Só Luna. Uma pessoa comum. Nem vítima, nem exemplo. O carro parou no centro. Ela desceu perto de uma rua movimentada, com lojas, padarias e prédios baixos. Andou devagar até um ponto conhecido. Era a entrada de um abrigo onde ela já tinha ido anos atrás, quando tentou fugir da mãe. Tocou a campainha. Uma mulher abriu. Voz doce, tom firme. Boa noite? Eu sou a Luna. Será que ainda tem vaga aqui? A mulher demorou uns segundos para responder. Luna, aqui escreveu aquele texto ontem. Eu não vim por isso. Só preciso de um lugar para ficar uns dias, para pensar. A mulher abriu mais a porta. Entra, vamos conversar. Luna entrou. O lugar era simples, mas acolhedor. Cheiro de sopa, de cobertor, limpo. Vozes baixas vindo de outro cômodo. Mulheres, crianças. Era outro mundo. Menor, apertado, mas cheio de coisa viva. Enquanto isso, na mansão, Augusto ligava para todo mundo. Ninguém sabia onde ela estava. Ele tentou ligar para Cida. Ela atendeu com desdém. Ué, perdeu o brinquedinho? Ela sumiu, Cida. E se acontecer alguma coisa? Agora você se preocupa? Relaxa, ela sabe se virar. Aprendeu na marra. Augusto desligou. Jogou o celular no sofá. No abrigo, Luna sentou numa cama pequena, pegou o celular e mandou uma mensagem, rápida para Augusto. Tô bem. Preciso de um tempo. Não me procura. Quando eu estiver pronta, eu falo com você. Augusto recebeu a mensagem e caiu sentado, com o rosto nas mãos. Sentiu o peito doer como se tivesse levado um soco. A mensagem dizia pouco, mas dizia tudo. Ela tinha ido porque precisava. Porque mesmo com tudo que eles construíram, ela ainda não se sentia pronta. E ele não podia forçar. Só esperar. E foi o que ele fez. Esperou. Na segunda noite no abrigo, Luna não conseguiu dormir. A cama era limpa, o ambiente silencioso, mas a cabeça dela estava longe. A cada vez que fechava os olhos, lembrava da casa, do piano, do jeito que Augusto falava baixinho quando ela ficava nervosa. Mas lembrar não doía tanto quanto imaginar o que vinha agora. Ela ainda não sabia se ia voltar, se ia procurar o pai, se ia conseguir dar conta do projeto Aurora sozinha. Só sabia que naquele momento precisava ficar onde ninguém esperava nada dela. No fim da manhã, Luna desceu para a área comum do abrigo. Sentou perto da janela e ficou ouvindo o barulho da rua. Gostava de fazer isso. Não precisava ver para sentir o movimento. Cada buzina, cada passo apressado, cada moto rasgando a rua tinha um ritmo, uma energia. Era como escutar o mundo girando. Do lado dela, uma mulher se aproximou. Oi, é você a Luna, né? Luna sorriu, meio tímida. Sou. Eu sou a dona Ivone. Cuido do atendimento aqui. Mas quem vai conversar com você hoje é o Davi. Ele é psicólogo. Trabalha com a gente como voluntário. Psicólogo? Achei que isso era só pra quem tá em crise. E quem não tá? Luna riu baixinho. Toca a ficha. Cerca de 10 minutos depois, um rapaz com voz calma e jeito leve entrou na sala. Ele não anunciou que era psicólogo. Nem usava jaleco, nem falava difícil. Só sentou na cadeira ao lado dela e disse: Tá afim de conversar? Ou prefere só ficar aí em silêncio? Luna virou o rosto na direção dele. Vamos conversar. Já fiquei em silêncio demais na vida. Bom, eu sou o Davi. Trabalho com mulheres que passaram por situações como a sua. Às vezes piores, às vezes parecidas. Mas eu não tô aqui pra te analisar. Só pra te ouvir. Se quiser falar. Se não quiser, tá tudo certo também. Eu falo. Mas tem certeza que quer ouvir? Se não quisesse,
não teria vindo. Ela respirou fundo. Fui vendida pela minha mãe. 2 vezes. A primeira eu tinha 15. A segunda agora, com 23. Na primeira perdi a visão. Na segunda quase perdi a paciência. Mas pelo menos ganhei voz. Davi ficou em silêncio por uns segundos. Depois respondeu, com o tom mais leve do mundo. Você fala com raiva, mas fala com coragem também. Isso é raro. Não sei se é coragem. Às vezes parece mais um cansaço, bem treinado. Mesmo assim você tá aqui. Isso diz muito. Ela virou o corpo um pouco para ele, interessada. Você também passou por coisa ruim? Já. Mas não como você. A diferença é que eu tive quem me acolhesse quando eu caí. Você teve. Não. Nem quando caí de verdade, nem quando caí por dentro. E agora, sente que tá caindo? Não. Agora eu sinto que tô parada. Sem saber se fico onde tô ou se tento voltar. Voltar pra onde? Pra onde me ofereceram um novo começo, mas onde também fui lembrada do meu pior. Davi ficou em silêncio por um instante. Depois perguntou: E você quer voltar por saudade ou por necessidade? Eu quero voltar se for por mim. E não pelos outros. Mas ainda não sei. Davi se levantou, pegou algo na mochila e colocou na mão dela. Era um chaveiro de madeira com um coração entalhado. Ela passou os dedos devagar por ele. Ganhei isso de uma paciente que dizia que o coração dela só funcionava quando tinha espaço para ouvir o próprio silêncio. E por que tá me dando isso? Porque talvez agora seja seu momento de escutar o seu. Luna segurou o chaveiro com força e pela primeira vez em dias chorou sem esconder. Dali pra frente, ela começou a conversar com Davi todos os dias. Não eram sessões formais, eram encontros. Um sentado do lado do outro, às vezes tomando café, às vezes só ouvindo música. Ele perguntava coisas que ninguém nunca tinha perguntado. Tipo o que ela mais gostava de comer quando era criança. Ou qual era o som preferido dela. Ou se tinha alguma lembrança boa da escola. Ela respondeu tudo. E com isso, sem perceber, foi se reconstruindo. Um pedaço por vez. Um dia ele perguntou: E se seu pai realmente estiver vivo? O que você espera encontrar? Ela pensou um pouco antes de responder. Eu não sei. Mas mesmo que ele seja horrível, mesmo que não me queira, ainda assim é uma parte da minha história que eu quero encarar. Não por ele, por mim. Então vamos procurar. Você vai comigo? Claro. Se você quiser, eu vou. Por que você se importa tanto? Porque eu acredito que, às vezes, uma pessoa só pode mudar tudo. Ela sorriu. Você é essa pessoa? Não. Mas talvez você seja. Naquela noite, Luna ligou o celular. Leu algumas mensagens. Umas boas, outras ruins. Entre elas, uma de Augusto. Sei que ainda não é hora. Mas eu tô aqui. A casa ainda é sua. O projeto também. E eu ainda acredito em você. Me avisa quando quiser voltar. Se quiser. Ela não respondeu, mas guardou a mensagem como quem guarda uma chave. E dormiu com o chaveiro apertado na mão. Passaram-se 5 dias desde a mensagem de Augusto. Luna não respondeu, mas também não apagou. Ela relia de vez em quando. Escutava o leitor de tela repetir as palavras e ficava ali parada, ouvindo. No começo, era só um texto. Depois virou uma lembrança. Agora, já era quase um convite. Davi percebeu. Eles estavam tomando café na varanda do abrigo quando ela suspirou, fundo, e disse como quem pensa alto: Será que ele ainda tá esperando? Ele disse que tava. As pessoas dizem muita coisa. Verdade. Mas ele não parece ser qualquer pessoa. Luna ficou quieta por um tempo. Depois perguntou: Você me leva lá? Davi olhou para ela com um sorriso de canto. Quando você quiser, ela assentiu. Levou um dia inteiro para criar coragem. No fim da tarde do outro dia, colocou a mochila nas costas, arrumou o cabelo e colocou a roupa preferida. Simples, confortável, com um toque de cor que ela gostava.
mesmo sem ver. No caminho, dentro do carro com Davi, ela ficou em silêncio. Não ouvia música, não mexia no celular. Só sentia o balanço do carro e o som da cidade passando lá fora. Quando o portão da mansão apareceu, Luna reconheceu pela vibração dos pneus na entrada de pedra. Ela sentiu. Era ali. Ainda era ali. Davi parou o carro. Abriu a porta para ela. Vai sozinha? Preciso ir. Ela subiu os degraus devagar. A cada passo, lembrava da primeira vez que entrou ali. Assustada, sem saber o que esperar. Agora era diferente. Agora ela era outra. Quando chegou na porta, nem precisou bater. Augusto já estava esperando. Eu ouvi o carro. Ele disse com a voz baixa. Era eu. Augusto ficou parado, olhando para ela como quem vê algo que achou que tinha perdido. Você voltou. Por mim. Só por mim. Já é mais do que eu. Podia pedir. Ela entrou. O cheiro da casa estava igual. Café, madeira e um perfume discreto que ela sabia que era dele. Passou pelo corredor com a mão na parede, como sempre fazia. Mas agora, ao invés de parecer uma casa que prendia, parecia um lugar que esperava. Sentaram na sala, um de frente para o outro. Ela tirou os óculos escuros, deixou os olhos à mostra, mesmo sem ver. Eu não quero continuar de onde a gente parou. Eu quero recomeçar. E como seria isso? Como parceiros. Não como dívida nem como abrigo. Como dois que entenderam a própria dor e agora querem fazer algo de útil com ela. O projeto? O projeto. E talvez mais. Mas só se a gente construir sem pressa. Augusto assentiu. Eu li seu texto umas 100 vezes. E cada vez doeu de um jeito novo. Mas também curou um pedacinho. Você tem isso. Um jeito de dizer a coisa certa até quando tá brava. Ela riu de leve. Não sou mágica. Só tô cansada de mentir até pra mim mesma. Augusto se aproximou devagar. Tocou a mão dela com cuidado. Você ainda quer a casa no seu nome? Não. Quero no nome do projeto. Ele é maior que eu. Maior que nós dois. E quer continuar morando aqui? Sim. Por enquanto. Mas no meu quarto. Com a minha rotina, com as minhas regras. Combinado. O silêncio veio, mas não machucava mais. Era um silêncio de quem sabe que não precisa explicar tudo. Eles ficaram ali por horas, sem pressa. Luna pediu para tocar piano. Ele levou ela até o banco. Quando os dedos dela tocaram as teclas, a melodia que saiu era nova. Diferente. Suave, mas firme. Como se ela estivesse dizendo, com música, tudo que não cabia nas palavras. Augusto se sentou no chão, encostado na parede, ouvindo. Não dizia nada. Não precisava. Depois, na hora de dormir, ela subiu sozinha. Passo por passo. Chegou no quarto, tirou os sapatos, deitou na cama. Estava tudo igual, mas agora era ela quem decidia ficar. Lá embaixo, Augusto pegou o celular e mandou uma única mensagem para Davi. Obrigado por ter cuidado dela. Agora é a minha vez de não atrapalhar. Davi respondeu com uma frase só. Ela não precisa de quem cuide. Precisa de quem caminhe junto. E era isso. Na mansão, a noite caiu devagar. E os dois, pela primeira vez, dormiram com a certeza de que não estavam presos um ao outro, mas livres o suficiente para ficarem. Valéria sempre se achou acima dos outros. Desde os tempos da faculdade, era do tipo que mandava, apontava, mentia com a cara limpa. E o pior, funcionava. Ela sabia se vestir, falar, manipular, encantar. Sabia virar o jogo quando parecia que estava perdendo. Mas dessa vez, ela subestimou a pessoa errada. Quando Luna postou a história dela, o impacto foi maior do que Valéria imaginava. A ideia era desestabilizar, acabar com o projeto, obrigar Augusto a se afastar. Mas o que aconteceu foi o contrário. Gente de todos os cantos começou a apoiar Luna,
Artigos em blogs, entrevistas, mulheres contando histórias parecidas. A coisa cresceu rápido. Mais rápido do que Valéria podia controlar. Ela ficou irritada, mas ainda assim tentou manter a pose. Aparecia sorrindo nos eventos da empresa. Mandava mensagens passivo-agressivas. Fingia que estava tudo sob controle. Só que o clima começou a mudar. Sócios antigos começaram a cortar contato. Uma das marcas parceiras da empresa pediu uma reunião urgente. E na reunião, Valéria recebeu o primeiro golpe. A gente recebeu uma denúncia, disse a mulher. Do jurídico. De que parte da verba da campanha de inclusão foi desviada? Valéria travou. Como assim? Isso é absurdo. Temos documentos, notas frias, transferências para uma conta em nome de uma terceira pessoa ligada a você. Isso deve ser um erro? A pessoa é um antigo funcionário da empresa que você recontratou sem passar pelo NE, RH. E ele confessou. Disse que seguia ordens diretas suas. Valéria tentou argumentar, mas a voz não saía com a mesma firmeza de sempre. Sentiu o chão escapar um pouco. Pela primeira vez em anos, não tinha controle. No mesmo dia, Augusto foi chamado para uma reunião com os outros diretores. Luna foi junto. Ela não falava nada, só escutava. Mas a presença dela incomodava. Valéria tentava fingir que nem via, mas dava para sentir a tensão no ar. O diretor financeiro levantou um envelope. Aqui estão os prints de conversas entre Valéria e o funcionário. Ela pedia que ele usasse o nome do projeto Aurora para justificar gastos que nunca existiram. Isso é ridículo, ela rebateu nervosa. Eu estava tentando ajudar o projeto. Eu movimentei aquilo porque Augusto não tinha dado conta da burocracia. Augusto olhou firme para ela. Você usou o nome da Luna para desviar verba. Pegou um projeto social que nasceu da dor de uma mulher e usou para limpar dinheiro. Valéria ficou vermelha. Você sempre preferiu essas coitadas. Sempre achou que elas iam te fazer melhor do que eu fiz. Mas quer saber? Eu nunca precisei fingir que era santa. Eu fui real com você. Luna respirou fundo. Então falou, tranquila. Real? Você tentou destruir a vida de uma mulher que você nunca nem conheceu de verdade. Você me filmou escondido, espalhou insinuações, montou um plano sujo. E mesmo assim, eu não quero te ver cair. Eu só quero que pare. Ah, você quer bancar a evoluída agora? Não. Eu quero ser livre. E liberdade é não ter que usar a dor dos outros como escudo. Silêncio. Um dos advogados entregou um documento na mão de Valéria. Você está sendo oficialmente afastada do conselho da empresa e vai responder judicialmente por uso indevido de verba institucional. Augusto, você vai deixar isso acontecer? Não. Eu não vou deixar. Eu vou fazer acontecer. Ela olhou para ele, magoada, mas sabia que tinha perdido. Levantou, pegou a bolsa, saiu da sala sem olhar para trás. Do lado de fora, na calçada, Luna sentou num banco e respirou fundo. Augusto sentou ao lado dela. Tá tudo bem? Não. Mas tá ficando. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Obrigado por não ter baixado o nível. Eu já passei da fase de querer ver o outro no chão. O que eu quero agora é manter os meus pés no lugar. Ele sorriu. A mão dele encostou de leve na dela, só para lembrar que estava ali. E agora? Ele perguntou. Agora a gente volta para casa e começa de novo. No caminho, dentro do carro, Luna olhava pela janela sem ver, mas sentia. O mundo lá fora parecia mais limpo, como se ela tivesse tirado uma pedra enorme das costas. Não porque venceu uma inimiga, mas porque se posicionou, falou, enfrentou e seguiu. Na mansão, a primeira coisa que ela fez foi sentar no piano. As notas saíram suaves, firmes, de quem não toca só com os dedos, mas com a alma toda. O sol bateu no chão da sala como se fosse outra luz. Não era só mais um dia. Era o primeiro com tudo limpo. A poeira do passado tinha baixado. A mágoa ainda morava ali, em cantos discretos, mas agora já não gritava. Luna acordou com calma.
Escutou o som dos pássaros no jardim, o farfalhar leve das árvores do lado de fora. Augusto já tinha saído. Deixou um bilhete simples na mesa. Hoje o dia é seu, a casa também. Ela sorriu. Desceu devagar, tomando o caminho que agora conhecia de olhos fechados. Literalmente. A bengala já era só uma extensão natural do corpo, mas às vezes ela nem usava dentro de casa. Aprendeu cada canto, cada degrau. Era o território, dela também, e isso fazia diferença. Na cozinha, o café já estava passado. Um bule sobre a mesa, 2 canecas. Ela serviu uma para si, sentou com calma e escutou os sons da casa viva. A mansão, que antes parecia grande demais, agora tinha um propósito. E esse propósito ia começar dali a pouco. Às 10 da manhã, o portão se abriu devagar. Um carro parou. Depois outro. Mulheres foram chegando, uma a uma. A maioria com olhares desconfiados, outras mais abertas, algumas acompanhadas. Todas elas tinham algo em comum. O passado marcado por dor e a coragem de tentar de novo. Luna estava na porta esperando. Usava uma camiseta simples com o nome do projeto escrito em alto relevo no peito. Projeto Aurora. Augusto ficava mais ao fundo, cuidando da parte de estrutura, recebendo doações, ajustando detalhes. Mas o centro do projeto era dela. Totalmente dela. A primeira mulher a entrar foi Márcia, mãe solo de 2 filhos pequenos. Depois veio Kelly, que vivia em abrigo desde que saiu de um relacionamento abusivo. Em seguida, Cíntia, que tinha tentado tirar a própria vida meses atrás. Cada uma delas foi recebida por Luna com um sorriso tranquilo e um bem-vinda que saía de verdade. No início, o projeto era simples. Apoio emocional, oficinas de capacitação, rodas de conversa, um espaço seguro para recomeçar. Mas a ideia era crescer. Fazer da casa um centro de autonomia. Um lugar onde nenhuma mulher precisasse pedir permissão para ser ela mesma. Na hora da primeira roda, todas se sentaram em círculo na sala principal. Almofadas no chão, café quentinho num canto e o piano, ali no fundo, como uma presença silenciosa. Luna sentou no centro, puxou o microfone e disse: "Antes de tudo, quero dizer que aqui ninguém precisa se provar. Se você quiser falar, fala. Se quiser só escutar, tá tudo certo. O importante é saber que esse espaço é de vocês, e por vocês." Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Márcia foi a primeira a contar um pedaço da história. Falou dos gritos em casa, dos dias em que dormiu no chão com medo, dos filhos perguntando se ela ia morrer. Cíntia chorou em silêncio. Kelly segurou a mão dela. Quando a vez de Luna chegou, ela respirou fundo e contou. De novo, sem pressa, sem drama. Disse que perdeu a visão, fugindo de um lugar onde nunca devia ter estado. Disse que aprendeu a andar, no escuro, mas que o que mais doía não era a falta de luz, era a falta de escuta, e que por isso ela criou aquele lugar. Depois da roda, foram almoçar juntas. Comida simples, feita por uma cozinheira do bairro que se ofereceu para ajudar nos primeiros meses. Risos começaram a surgir. E Luna ficou ali, ouvindo, sentindo que alguma coisa boa finalmente tinha nascido de tudo aquilo. À tarde, sentada no piano, Luna começou a tocar. Primeiro sozinha. Depois uma das meninas que sabia cantar puxou uma melodia. As outras bateram palmas, improvisaram uma batida na mesa. Foi espontâneo, desajeitado, bonito. Augusto apareceu na porta da sala, observando, de longe. Não disse nada, só viu. Mais tarde, quando todas já tinham ido embora e a casa estava em silêncio de novo, Luna subiu para o quarto com a sensação de que algo dentro dela tinha mudado de lugar. Como se o vazio tivesse dado espaço para outra coisa. Algo mais calmo, mais firme. Antes de dormir, ela desceu até o jardim. Sentou na grama, tirou os sapatos e ficou ali, sentindo o chão, o vento, o mundo. Pegou o celular, abriu a galeria de voz e gravou uma mensagem para ela mesma. Hoje o dia foi cheio.
Teve medo, teve abraço, teve choro e até riso. Mas sabe, o que não teve? Culpa. Pela primeira vez, eu não senti culpa por estar aqui. E se amanhã for tudo diferente, pelo menos hoje eu vivi sem medo. Só queria lembrar disso. Guardou o celular, deitou de costas na grama e respirou fundo. Acima dela, só o céu. Dentro dela, um recomeço. Fazia um mês que o projeto Aurora tinha começado. A casa vivia cheia de histórias, conversas e movimento. Luna acordava cedo, cuidava das oficinas, acompanhava os grupos de apoio, respondia e-mails, recebia mulheres que vinham de longe só para conhecer o espaço. Todo dia tinha alguma coisa nova, mas tinha uma coisa que ainda morava quieta dentro dela: o pai. Depois da conversa com Davi no abrigo, ela decidiu procurar. Augusto deu apoio. Contratou um investigador, discretamente. Ninguém sabia disso além deles dois. E Luna não queria criar expectativa. Parte dela achava que ele já estava morto. Outra parte, que talvez ele não quisesse vê-la. Na manhã daquela sexta-feira, Luna estava organizando um material de palestra, quando Augusto apareceu na porta da sala. A voz dele soou estranha, meio contida. Luna, tem alguém aqui que quer te ver. Ela parou, virou o rosto na direção dele. Quem? Augusto hesitou um segundo e soltou. Seu pai. Silêncio. Ela não respondeu na hora. Ficou com o corpo travado, os dedos parados no meio da caixa de papéis. O coração disparou, e por um momento ela sentiu vontade de sair correndo, mas respirou fundo. Deixou a mochila de lado. Ele tá onde? Na sala do fundo. Tá nervoso, mas tá aqui. Ela andou devagar. Cada passo parecia mais longo que o anterior. Quando entrou na sala, sentiu o cheiro de perfume barato e roupa limpa. O som de uma respiração ansiosa. Um homem se levantou da cadeira, nervoso, tropeçando nas palavras. Luna? Sou eu. É o Luiz. Seu pai. Ela parou, de frente para ele. Não respondeu. Só ficou ali, quieta, tentando entender o que estava sentindo. Eu sei que você deve me odiar, ou nem lembrar de mim, mas eu esperei esse momento. Achei que nunca ia acontecer. Sua mãe. Ela me afastou. Disse que se eu tentasse chegar perto, nunca mais ia ver você. E eu acreditei. Fui covarde. Fui fraco. Ela respirou fundo, a voz baixa. Você sabia que ela me dizia que você tinha morrido? Eu imaginava que ela ia mentir, mas nunca soube. O que exatamente? Eu tentei te procurar de verdade, só que ela se mudava de número, me bloqueava em tudo. Quando eu percebi, você já estava longe demais. E quando eu perdi a visão? Você soube? Ele ficou quieto. Sentou de novo, sem graça, com a voz tremendo. Soube sim. Soube anos depois. Uma vizinha me contou. Eu chorei por dias. Mas achei que você me odiava. Achei que não fazia mais sentido aparecer. E agora faz? Eu não sei. Mas eu precisava tentar. Eu não quero que você me perdoe de cara. Eu só quero que você saiba que eu nunca te esqueci. Luna ficou em silêncio. Depois se aproximou devagar, até conseguir sentir a presença dele bem de perto. Eu não tenho lembrança sua, só uma foto antiga que peguei escondida da minha mãe. Eu toquei nela tantas vezes que decorei seu rosto com os dedos, mas nunca imaginei que fosse te ouvir de verdade. E agora que ouviu, agora eu preciso de tempo, não dá pra decidir. Tudo num dia. Ele assentiu, respeitoso. Tudo bem. Eu posso esperar. Só me deixa fazer parte de alguma coisa, nem que seja pequena. Ela esticou a mão, tocou o braço dele com leveza. A gente começa do começo. Os olhos dele se encheram d'água. Obrigado. Ainda não. Mas um dia talvez. Augusto observava tudo da porta. Não disse nada. Depois levou Luiz até o portão. Luna ficou na sala. Sozinha. Sentada. Com o coração leve e confuso ao mesmo tempo.
Naquela noite, ela escreveu mais um texto. Não postou, só salvou. Hoje encontrei quem eu achava que não existia mais. Não sei o que vai ser daqui pra frente. Mas sei que não sou mais a mesma menina que esperava alguém vir me salvar. Agora, eu escuto, decido, escolho. E talvez, só talvez, esteja pronta para deixar algumas portas se abrirem de novo. Ela fechou o celular, deitou na cama com a janela aberta e deixou o vento entrar. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do que podia vir. Porque agora, quem decidia o que ficava e o que ia embora era ela.